Olá, pessoal do sétimo ano. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Boa tarde também, meus cumprimentos aos responsáveis que possam estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Elisa, sou professora de História de algumas escolas da prefeitura, mas esse vídeo está sendo direcionado para o sétimo ano do Godofredo. Então, para esclarecer algumas questões antes da gente começar. Esse vídeo eu estou fazendo uma tentativa para a gente ver como é que ele funciona, se ele vai funcionar, se vai ajudar nos estudos de casa dos alunos, mas eu queria deixar bem claro assim que é possível para mim fazer esse vídeo porque eu tenho um material para fazer, eu tenho a técnica, né? Mas é importante a gente ressaltar que nem todo professor vai conseguir fazer esse modelo de vídeo, né? Para estar auxiliando. E também deixar claro que esse vídeo ele não substitui uma aula presencial. A gente sabe que o aprendizado das crianças, né, dos adolescentes, ele não passa só pelo recebimento de conhecimento, pelo receber informação, mas é na troca do cotidiano que a gente aprende, né? É na hora do recreio, é na conversa. Então, é só deixar isso claro, né? E desejando que vocês estejam todos saudáveis em casa, se cuidando, né? Se prevenindo. E só mais uma nota é que as nossas aulas de história, elas são 2 aulas de 50 minutos, né? Que são um total de 100 minutos por semana. Só que nesses 100 minutos a gente tem um momento da chegada, um momento que vai todo mundo se sentar, organizar o material, a gente faz a chamada, faz uma correção de exercício. Então a gente sabe que esse momento que eu falo sozinha não dura 100 minutos, né? Então o vídeo ele vai ser mesmo um pilar para ajudar, né, nesse momento tão difícil dos estudos em casa que a gente está distante. É mais um pilar. Então é importante que vocês façam também as atividades que eu vou colocar na descrição do vídeo. Vou colocar alguns vídeos. Eu mesma, durante esse vídeo, eu vou indicar uma pesquisa para vocês em casa e como ela deve ser feita. Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação e vai ser cobrado no retorno das aulas, tá? Quando voltar ao normal. Então, ok, para isso, vamos, né, esclarecer alguns pontos. Vamos começar, eu vou tentar ser breve e as dúvidas a gente vai tirando pelo contato por WhatsApp, tá? A nossa aula de hoje, na nossa aula de hoje a gente vai tratar de um movimento cultural, artístico, intelectual que ocorreu aí mais ou menos no século XIV, no final da Idade Média, que a gente está estudando, transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vocês lembram que a gente estudou, né, principalmente com o outro professor, Emanuel, vocês estudaram as transformações na Idade Média, nas cidades, né, na Europa, na Idade Média europeia. Essas transformações, vocês vão lembrar que uma questão muito importante foram as novas tecnologias utilizadas no plantio. Isso foi possível que uma maior quantidade de alimentos fosse produzido, consequentemente, menos pessoas passaram a morrer, e aí mais as populações passaram a crescer, né? Então, teve um aumento populacional na Europa medieval. Aí, a partir do século XI, tá? Além desse aumento, a gente vai ter um retorno, um renascimento das cidades, né? Das atividades comerciais, e também as trocas comerciais com o Oriente, né? Que a gente vai estudar um pouco depois, das grandes navegações, a busca
por aqueles materiais preciosos no Ocidente, a gente vai ver isso depois. Mas é importante a gente dizer que essas trocas comerciais, elas fizeram com que algumas cidades na Europa crescessem e se desenvolvessem muito, e principalmente as cidades italianas. Porque a gente vai ver um pouco depois que os italianos, né, algumas cidades italianas, estavam lá no centro dessas trocas comerciais. Então, a grana ia para lá. E aí, o que é que isso tem a ver com o movimento artístico-cultural? Porque a grana, se a grana chegava lá, isso permitia com que fosse investido, né? Fossem, como posso dizer, patrocinado mesmo, não sei uma outra palavra que eu posso fazer, encomendado, pronto. Fizessem encomendas, né, de pinturas, de esculturas, mas enfim, vamos aqui lembrar qual era a principal instituição da Idade Média, a que ditava, de certa forma, como se vivia, né? Era a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela era, de certa forma, a detentora dos temas que eram que os artistas produziam. Então, os temas na Idade Média vão ser temas religiosos, vão ser pinturas religiosas, afrescos, né? Principalmente. Iluminuras. Depois vocês podem procurar um pouco, aí dar uma pesquisada, iluminuras, pinturas da Idade Média, iluminuras medievais. São temas, então, religiosos, passagens bíblicas, né? Aí, por que eu estou falando isso? Para a gente entender o que foi o Renascimento, a gente vai comparar um pouquinho do que era produzido em termos de arte na Idade Média e como o Renascimento ele vai transformar algumas questões. Aí eu trouxe para vocês essa pintura, que infelizmente eu não achei o autor, tá? Geralmente eu vou colocar, mas tá aí a data. Então, é uma pintura de estilo gótico, tá? Uma pintura religiosa de 1308, portanto medieval. E aí o que a gente vê aqui? É uma Nossa Senhora, né? Aqui no centro, com o menino Jesus. E aí provavelmente aqui é o Papa, né? E enfim, santos aqui em cima, né? Aí o que a gente vê? A gente vai focar aqui em como é que essas pessoas estão representadas, não tanto quem é. A gente sabe que é uma imagem religiosa. Mas, por exemplo, o menino Jesus aqui, ele não parece um adulto em miniatura, né? Não parece tanto um bebê. Ele parece só um adulto em que foi diminuída a escala para dar a impressão de que era uma criança. Da mesma forma, a Nossa Senhora aqui, imensa, né? E aqui ao lado, os outros elementos, né, as outras personagens na pintura, elas estão numa escala menor. Mas não tem, veja, não tem o que é que tá atrás, o que tá na frente é meio estranho, né? Não é natural, assim, digamos. É uma imagem meio chapada. Tá, eu sei que talvez seja difícil de entender aqui o que eu tô dizendo, mas na comparação a gente já vai ver umas diferenças. Aí vamos passar aqui para... Alguém conhece isso aqui? Deixa eu diminuir um pouco. Com certeza, vocês já viram esse quadro, né? É a Mona Lisa do Da Vinci. O Da Vinci foi um dos principais artistas, criadores, sei lá, ele foi um monte de coisa, né? Aí do Renascimento. Agora, vamos começar. A principal diferença da Mona Lisa para essa pintura religiosa medieval que a gente acabou de ver. Primeiro, a Mona Lisa, ela não esse quadro ele não tem uma temática religiosa, né? A Mona Lisa era, né? Não sei se eu li em alguns lugares, não sei se a gente pode ter certeza disso, mas
Ela era a esposa de um mercador genovês, e por isso que o nome dele era Giocondo, e aí o quadro, em outras línguas, né, tipo em francês, é Gioconda, não é Mona Lisa, é Giocondo. Então ela é uma mulher comum, né? Não é uma santa, não é Nossa Senhora, é uma mulher. Então a mulher, uma pessoa comum, de certa forma, né? Estava sendo retratada. Não um santo, enfim. E a outra coisa que a gente pode ver, olha como tem os detalhes, né? São maiores, assim, tem a sombra aqui, né, no rosto, a sombra no pescoço, as mãos delicadas, né? O pregueado do tecido atrás. A gente tem uma noção aqui, ó, de que a paisagem ela tá lá no fundo. Muito diferente aqui, ó, dessa não tem paisagem, não tem profundidade, né? Essa essa noção de 3D, né, de profundidade, a gente chama de perspectiva. Então, é uma transformação muito importante aí no para o Renascimento, para esse movimento artístico, é a nossa de perspectiva. Então já deu para a gente entender, só fazendo essas comparações, com algumas, né, diferenças da produção artística lá da Idade Média e o que é que vai mudar no Renascimento. Aí eu trouxe aqui, ó, mais algumas duas imagens. A Pietà do Michelangelo, que está lá no Vaticano, na cidade do Vaticano, na igreja, meu Deus, como é o nome? Na Capela de São Pedro, né? Aí de 1499, aí é considerada uma das obras-primas do Michelangelo. É uma escultura, eu trouxe para a gente ter essa noção, né, de que também não era só pintura. A escultura, então, é muito conhecida. Olha, é surreal, assim, os detalhes, né? Os detalhes da escultura. E apesar disso, né, é uma escultura renascentista, mas aí falando para vocês, esse é um tema religioso. Então, o tema religioso ele não vai desaparecer, porque o principal patrocinador dos artistas, mesmo no Renascimento, vai ser a Igreja Católica. Então, apesar de ter essas novas possibilidades de tema, os temas religiosos eles vão continuar aparecendo. Outro exemplo, aqui é um fragmento do teto da Capela Sistina. São vários painéis, é um teto imenso, mas é um fragmento, que também é do Michelangelo. Ele demorou um tempão para pintar, né? Ele pintou sozinho. E esse fragmento, esse pedaço eu acho que é do Gênesis, mas são vários fragmentos representando passagens bíblicas. Então, só mais uma vez, então a gente vê né, os detalhes, os músculos, as sombras, né? E aí a profundidade que a montanha dá pra gente, mas o tema religioso ainda tá aí. Ok. Aí eu vou trazer aqui, ó, características do Renascimento. Primeira coisa, a valorização do passado greco-romano. Vocês vão encontrar, depois que vocês forem pesquisar, que além desses temas religiosos, os renascentistas eles também vão retratar questões, elementos culturais da idade antiga, da Grécia e da Roma clássica, né? Representação e escultura de deuses e deusas gregas, né? Enfim, essa valorização desse passado greco-romano, o que é que ele vem dizer? Que o período da Idade Média, para os renascentistas, a Idade Média é considerada como a Idade das Trevas, em que nada se produziu, em que um momento. Isso hoje em dia a gente não acredita mais nisso, tá, gente? Mas era como os renascentistas pensavam. Então, para eles era importante resgatar tudo aquilo que tinha sido produzido na Grécia e na Roma Antiga.
desde textos, né, textos a elementos culturais, a elementos artísticos. Uma outra questão, o antropocentrismo. Aqui eu vou pedir para vocês vão copiar esse esquema que eu estou colocando no quadro e vão pesquisar no dicionário o significado dessas palavras. Antropocentrismo, mais abaixo, heliocentrismo, geocentrismo, e vocês vão escrever o significado dessas palavras no caderno, tá? Bem organizado. Então, o antropocentrismo. Porque, assim, na Idade Média, o centro, né? O centro de tudo era Deus. Para os europeus, né, na Idade Média. O centro era Deus. Para o Renascimento, não é que o homem, não é que o ser humano ele vai tomar o centro, vai tomar o lugar de Deus. Mas é como se existe uma valorização do ser humano, uma tentativa de equilíbrio aí. Então, resgatar aí repensar o papel do ser humano como produtor de seu próprio conhecimento, como perceber como um indivíduo e tudo mais. Outro terceiro ponto, né, também é importante, é que o Renascimento e o humanismo, né, que também vai ser, o humanismo é um movimento intelectual que vai permitir com que o Renascimento ele aconteça, ele exista. O humanismo é esse movimento de resgatar os textos e temáticas e discussões da Idade Antiga, da Grécia e Roma clássica. Então, além de ser um movimento cultural, o Renascimento ele também foi um movimento científico. Por quê? A gente vai ter alguns debates importantes que vão acontecer nesse período, e o maior deles, sem dúvida, é de que a Igreja, na Idade Média, ela acredita que o centro do universo é a Terra. O centro do universo é a Terra. E aí vai aparecer o Nicolau Copérnico, em que em seus estudos ele vai provar, em alguns estudos, que o centro da Terra, do centro do universo, na verdade, é o Sol. E aí a Igreja Católica vai bater de frente com isso. Depois vai aparecer o Galileu Galilei, que vai ser obrigado pela Igreja a admitir que ele estava mentindo ao dizer que o centro do universo era o Sol. E o que é que essas palavras significam? Heliocentrismo, o Sol é o centro do universo, e geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Então, esse vai ser um debate importante, né? Lá aí no Renascimento. Galera, aí o que é que eu vou pedir para vocês? Vocês vão dar uma pesquisada sobre artistas e pensadores no Renascimento. Vão escolher algum. Tem vários. Aí no vídeo eu já falei de 2. De preferência, procurem algum que eu não falei. Tem um monte, vocês vão encontrar. Pode ser da Itália, pode ser de outros países também, da Europa. E aí vocês vão escolher um artista ou pensador renascentista e vocês vão escrever um texto contando um pouco da biografia dessa pessoa, as principais obras, o que é que essa pessoa... Alguma coisa interessante que vocês encontraram, tá? Vão fazer esse textinho de 15 linhas, tá? 15 linhas no caderno, bem organizado. E quando retornar às aulas eu vou dar uma olhada, dar o visto, tá bom? Pessoal, no mais, eu vou colocar alguns vídeos, alguns exercícios na descrição do vídeo. Por favor, façam, copiem tudo isso no caderno. Só esse vídeo vocês já vão ter atividade para 2 semanas. Mas a gente vai conversando e eu vou enviando mais atividades para vocês. Espero também que eu consiga continuar fazendo os vídeos para ver se ajuda, né?
vocês podem também me dar um feedback se está ajudando nos estudos em casa, beleza? Fiquem bem, cuidem aí da família de vocês, fiquem em casa e saudades, a gente se encontra.